Olá, boa noite. Hoje o Ação Nacional é bem especial, vai ser muito legal, tenho certeza. Nós vamos entrevistar a Lorena Pirolo, ela é diretora-presidente da entidade Amparo Maternal. Vamos conhecer como funciona a casa, as necessidades e os serviços prestados. Boa noite, Lorena. Muito obrigado pela presença, mas antes de começar o programa, nós estávamos conversando. Você é uma piauiense, nasceu na Paraíba, é uma piauiense com sobrenome italiano. Boa noite. Boa noite, Carlos. É um prazer estar aqui com você, com toda a TV Século XXI. Sim, é uma mistura, é para dizer que sou bem brasileira. Sim. Nasci no Piauí, no primeiro mês de vida fui para Paraíba. E aí quem me pergunta, eu digo que eu sou paraibana, eu venho lá do sertão. Meus primeiros 11 anos de vida, fui criada na Paraíba, vim para São Paulo. Sim. E aí encontrei o meu grande amor da minha vida, o Emerson, sim, descendente de italiano, e acabei com o sobrenome italiano, mas Pirolo, bem nordestina. Pirolo. Sim. Você falou do Emerson, não sei nem se há condição de mostrar, mas está aqui, está o Emerson, está o Pedro. E o Lucas. E o Luca. Nossos dois filhos. Lucas, não é Lucas? Lucas. Sim. Que bacana. Estão sim conosco. Sejam bem-vindos. Vamos bater um papo muito legal, vamos aprender muito, entender como é que funciona a entidade Amparo Maternal, sim, como funciona, os serviços prestados, as histórias, tem cada história de superação, cada história maravilhosa que a Lorena nos contou antes de começar o programa. Lorena, então vamos lá. O que é a Amparo Maternal? A Amparo Maternal. A Amparo Maternal é uma associação, uma organização da sociedade civil fundada em 1939. Em sua fundação temos 3 figuras muito bem expressivas. Madre Marie, uma freira franciscana. Tivemos o bispo, então, em época de São Paulo, Dom Gaspar, e o médico obstetra, Dom Álvaro. Sim. A instituição foi fundada com o lema de nunca recusar ninguém. A ideia inicial era para o acolhimento para mulheres gestantes em situação de vulnerabilidade. Amparo Maternal é isso, é um serviço de assistência social, aberto a todo o público, oferta um atendimento gratuito, mas é abrigo, é uma casa. Tá certo. E durante o programa, Lorena, e para quem está acompanhando, nós vamos sempre colocar aqui os contatos, né, para quem quiser ajudar, né, para quem quiser dar aquela força para a entidade Amparo Maternal. Mas como que a Lorena entra na história? Como que a entidade Amparo Maternal entra na vida da Lorena? Como a entidade entra em nossas vidas? Bom, eu e meu esposo, nós fazemos parte de um movimento missionário chamado Missionários da Redenção. Não sei se o pessoal de casa vê, mas nós temos aqui o Frei Bruno, o Frei Agostiniano, sim, que está aqui conosco também, que foi um dos nossos diretores espirituais, que nos auxiliou. A nossa instituição fará 7 aninhos de vida agora, é uma associação católica. E dos nossos trabalhos, do nosso carisma, a qual Deus nos chama como membros leigos dessa missão, em resposta ao chamado de Deus, temos um trabalho muito específico na gestão de projetos sociais, sim, na ação caritativa. Num desses destaques desse caminho de missão, encontramos com um querido irmão chamado Dom Luiz Carlos, que em época era bispo auxiliar da região Belém, em São Paulo. Hoje está em São Carlos, hoje assumiu lá São Carlos. E nesse encontro de caminho, de missão, de muito trabalho, de serviço e de caridade, nós nos deparamos com a Associação Amparo Maternal, que no início foi administrada pelas freiras vicentinas. Nos últimos 10 anos, até 2021, foi administrada pela Associação de Santa Catarina, outras freiras, e as freiras saíam ano passado da gestão. Sim. Dom Luiz, conhecendo o nosso trabalho, todo o nosso serviço, ele nos convidou a conhecer a casa. E lá, Carlos, é assim, não tem como você entrar e não se apaixonar. Quem passa pela Associação Amparo Maternal fica marcado, porque se depara com vidas, salvando 2 vidas, as mães e seus bebês. E vocês sempre assim, né? Nessa coisa de missão, nessa coisa de ajudar, nesse trabalho social? Nós sempre nesse trabalho social. Em São Mateus, nós fomos até medalhados à Associação por Inovação e Metodologia no projeto social. Fomos medalhados pela Arquidiocese de São Paulo, a medalha São Paulo Apóstolo. A missão hoje, chamada Missionários da Redenção, somos compostos em média 40 leigos. Então, nós temos nesse agosto, nesse mês das vocações,
A missão é composta por membros, homens, mulheres casadas que têm a sua vida, mas também se dedicam nesse carisma redenção, de fazer o anúncio, de ir aos cárceres atuais, revelando o mistério da redenção, no qual encontramos em Cristo. Lorena, vocês, né? Eu falo vocês porque o Emerson está aqui, aliás, é uma figura muito bacana. Conversei com ele antes de chegar até você e ele me explicou muita coisa também. Mas isso deve fazer um bem para a alma enorme, né? Isso faz um bem para a alma. Missionários da Redenção, nós partilhamos lá, né? Nós fazemos parte dos membros do núcleo que compôs a fundação, né? A qual jogam as sementes. E para nós, fazer parte de todo esse trabalho é instrumento de santificação. Molda nossas vidas para o céu, mas também quanto membros, quanto mulher, quanto homem, quanto pai, quanto mãe, quanto vida e quanto igreja. E nesse caminho é muito prazeroso quando nos deparamos com pessoas, como o próprio Dom Luiz, que nos apresenta outras situações da igreja que precisam de um apoio como essa. Então, onde vemos essa oportunidade de servir, né? Que a nossa vida é útil para o outro. Tem uma frase, Carlos, que diz assim: as mãos que ofertam flores, né, que dão, nunca ficam vazias. Elas sempre trazem o perfume. O Redenção traz esse histórico caritativo em seus projetos de assistência ao mais necessitado. E se doar é isso, como você falou. A gente sempre se doa de uma forma muito tranquila, muito inteira, né? Nos doamos por inteiro nas ações e não ficamos de mãos vazias. E a partir de vocês, assim, há uma mobilização? Vocês chamam, a pessoa se interessa nessas missões? Há uma mobilização, sim. Nós temos um dos projetos que é bem destaque, que chama Projeto Solicitude, inclusive a Paróquia Jesus Ressuscitado em São Mateus, zona leste de São Paulo. É uma área periférica. Eu acho que já vou pedir para você explicar um por um, até para a gente... Pode deixar que a gente explique. Pode continuar, mas depois a gente vai dissecando. E São Mateus é uma área periférica e os freis agostinianos fazem um trabalho exemplar na Paróquia Jesus Ressuscitado, assumindo 7 comunidades. É uma área extensa, com mais de 10 quilômetros em sua extensão, contando linear. É um público muito vulnerável. Eu não sei se você deve ter tido acessos nos dias atuais, subiu mais de 300% o número de moradias provisórias. E São Mateus tem uma área muito específica, né? Tem um bolsão lá, que são casas de madeiras reaproveitadas ainda. A Paróquia Jesus Ressuscitado, em parceria com Redenção, executa o projeto Solicitude Jesus Ressuscitado. Atende as famílias de uma forma integral, com cestas básicas, visitas domiciliares e construção de moradia. Lorena, é curioso, né? A gente está debatendo sobre esse assunto e você está falando da capital paulista, né? Sim. A maior cidade do país. Metrópole. E outro dia eu estava conversando com a Priscila Alves, a nossa diretora, sobre a situação aqui de Campinas, no centro, né? Sim. E eu trabalho também no centro da cidade, e hora ou outra as pessoas aqui vão ao centro. E como o centro de Campinas especificamente, mas isso acho que deve ser algo do Brasil, né? Como tem pessoas em situação de rua, que momento que nós estamos vivendo. Eu estava falando hoje ou ontem para a Pri, falei assim, nossa, como o centro de Campinas tá feio, tá complicada essa situação. E isso acho que infelizmente é um caso do Brasil, né? É o caso do Brasil, né? Eu falo para você com mais propriedade do centro de São Paulo, onde eu também moro, né? A Associação Amparo Maternal está localizada na zona sul de São Paulo. O Redenção em si, a sua fundação, a sua sede está na zona leste de São Paulo, e onde nós passamos é perceptível o número de famílias, né? Antes nós víamos uma pessoa ou outra, hoje nós vemos a família. O pai, a mãe, as crianças, a gestante, todos na rua. Esse dado é do Ministério da Saúde, junto com a SMADES também, junto com a Fiocruz. Subiu 330% as moradias provisórias em São Paulo, né? Na rua. Isso tem a ver, e nós vamos tocar nesse assunto também, mas tem a ver com a Covid também, em virtude do desemprego, ou não? Olha, bom, Carlos, a gente vê muitos estudos, né, na questão econômica do país, né? Então, é um reflexo da situação econômica. Mas também, por exemplo, analisando o perfil familiar que nós atendemos hoje na Associação Amparo Maternal, muitas vão à rua por conflitos familiares. Então, nós temos um mesclado. O que leva essa pessoa para a rua é um tema muito abrangente, muito complexo, né? Entender o que é pobreza, o que é vulnerabilidade em nosso país é um tema muito complexo. E olhando os nossos números, olhando o nosso acolhimento, olhando as famílias que são visitadas pelo Redenção, muitas famílias têm até situação econômica, mas elas deixam o lar por questões financeiras.
E aí é onde a igreja, e aí onde o Redenção e o Amparo leva à frente a ideia de que a família era a base de tudo. Ela é alicerce para ajudar essa estrutura e o crescimento, né, a desenvoltura de todo o profissional, de todo o indivíduo. Sem dúvida alguma. E as missões são dioturnamente, aos finais de semana? Nossa, aí depende da área que nós estivermos lá, né? Quem quer fazer parte da missão, todos são chamados, né? Deus, a gente meditávamos esse dia em formação, a gente só rega, né? Joga sementes e Deus faz frutificar toda a missão. Então, a missão é aberta para quem quer fazer parte, nos conhecer. Nosso site é até redenção.org, né? Nosso trabalho de missionários. E quem quer fazer parte da missão, né, entra juntas conosco, passa por um processo formativo, entendeu o carisma, sai em missão junto conosco. Sim. As áreas mais vulneráveis é um pouco mais complexo fazer a evangelização à noite. O que é esse processo formativo? Processo formativo nosso missionário. Como eu disse, nós ainda estamos engateando, temos só 7 anos. A figura do Frei Bruno, nós iniciamos um processo formativo para leigos. Eu falei para o Frei Bruno participar, eu falei, não tenho medo de câmera. Nome especial aqui para aparecer nessa hora, você não está entendendo. Tá vendo, Lorena, como a mulherada é forte, não tem jeito. Avisa. Com o Frei Bruno, nós podemos escrever um pouquinho. O processo formativo é entender, sim, a pessoa humana, mas entender a igreja, pertence à igreja que servimos, né? Tem um padre amigo nosso que diz: você só conhece aquilo, você só ama aquilo que você conhece. O processo formativo é para nos ajudar a conhecer a igreja, conhecer a nós mesmos, para bem servir ao próximo, para nos dedicarmos com autenticidade no chamado que Deus nos deu. E também conhecer, né? Temos esse mês vocacional que fala dos padres, dos religiosos, das religiosas, os diáconos, mas temos os leigos, o chamado matrimonial. É um caminho também para nos encontrarmos naquilo que Deus sonhou para nós. As nossas saídas em missão, então, saem os leigos, os padres nos auxiliam, quando tem seminarista fazendo pastoral, as catequeses, né, os grupos pastorais das paróquias, mas extremos, né, bairros vulneráveis como esses, nós também temos dados como dominado pelo crime, né, pela drogadição. Então, acaba ficando perigoso um horário tardio. Sim. As missões ocorrem, então, à tarde nessas regiões que a gente entende que é um pouquinho maior de risco, mas no decorrer do mês tem missão de dia, de tarde, de noite, toda hora é dia. Nesses lugares mais complicados, vocês são bem aceitos? Nós somos, sim. Nós criamos um caminho de conhecimento. As pessoas passam a nos conhecer no bairro, né? Nós atuamos pela comunidade local. Então, eu diria que, não sei se eu vou utilizar a palavra correta, né? Talvez não seja uma boa expressão, mas nós temos meio que um respeito. Eles conhecem o trabalho que é realizado pela comunidade. Então, nós conseguimos entrar com tranquilidade, todo mundo vai identificado com umas camisetas. Sim. E fazemos um trabalho sério pela comunidade local, principalmente as crianças, principalmente os mais vulneráveis. Crianças expostas ao crime, à drogadição, mulheres expostas à violência sexual, à violência doméstica. Isso tem muito, né? O número é expressivo, infelizmente. Lorena, fechamos o primeiro bloco. O assunto de hoje é a entidade Amparo Maternal. Eu estou com a Lorena Pirolo, diretora, presidente, contando um pouco da história da entidade, a missão da entidade. A entidade precisa de ajuda, por isso, nos 3 intervalos, a gente vai sair com os contatos, né? Para que você, telespectador, você sócio da Associação do Senhor Jesus, possa ajudar também. Tem aqui doações@amparomaternal.org, tem o site amparopelavida.com.br, os telefones, as redes sociais. Então você pode participar e pode ajudar também nesta missão. O intervalo é muito rápido, daqui a pouco a gente volta. Voltamos, o segundo bloco do Ação Nacional. O tema de hoje, estamos falando sobre a entidade Amparo Maternal, localizada em São Paulo. Aliás, em que lugar de São Paulo, Lorena? Localizada na Vila Clementino. Fica bem na rua Napoleão de Barros, na zona sul de São Paulo. Tá certo. É um lugar fácil, tranquilo? Local de fácil acesso. A próxima estação de metrô, Santa Cruz, é a mais próxima. Hospital São Paulo, do ladinho. Saindo na estação é fácil acessar. Bacana. Eu falei Lorena, é a Lorena Pirolo, que é a diretora-presidente da entidade Amparo Maternal. Lorena, quais os serviços ofertados pela entidade? A gente chegou a tocar nesse assunto, mas vamos falar a miúde sobre esses serviços prestados pela entidade Amparo Maternal. A Associação Amparo Maternal, ela, desde 1939, ela atua no acolhimento, então ela é uma casa de acolhimento para gestantes. Hoje o nosso público, né, alvo da casa, são gestantes, mães e seus bebês em situação de vulnerabilidade. A associação,
Em 39, ela inicia como um centro de acolhida. Cada época tem seu desafio. Em época, era o preconceito às mulheres gestantes ou às mulheres solteiras. Então, era pejoramente chamada Casa das Mães Solteiras, um amparo maternal, em 39. E aí, foi se desenrolando as atividades e percebeu-se que também havia um preconceito para que as gestantes pudessem ter o seu parto nas maternidades, as solteiras. Em 64, a instituição passa a ofertar um segundo serviço, que é a maternidade, amparo maternal, localizada no mesmo endereço, só que com frente para a Luefrig. Ano passado, em 2021, essa maternidade foi terceirizada, então ela é realizada em parceria com a SPDM hoje. E a casa tem no serviço do centro de acolhida, que é 100% assistência social. Essa terceirização é visto com bons olhos por vocês? A terceirização, em partes, ela é muito boa, é uma parceria muito sólida, mas ela precisou ser feita por questões financeiras, por não conseguir a instituição suportar. Então, como eu tinha falado, a Santa Catarina estava nessa gestão. Quando nós do Redenção viemos para esse amparo maternal, fazer parte dessa família, Santa Catarina sai e já deixa a maternidade terceirizada. Então, seguimos com o serviço de abrigamento provisório. O que a Associação Amparo Maternal tem? Uma linda casa, a qual nós chamamos de lar, né? Que aí trabalhamos vários acolhimentos, mas também os valores. E lá abrigamos alimentação, camas, né, quartos coletivos, armários, refeições, tudo integral, para que essas mulheres morem conosco, né, saiam das ruas, elas tenham um lar, elas tenham uma proteção, uma vida digna ali. Então, o serviço ofertado é esse abrigamento provisório, né, entendendo a complexidade que é a saída depois dela da casa, a reinserção no mercado de trabalho. Vocês fazem essa reinserção também? A Associação Amparo Maternal, pensando nessa reinserção, ela realiza oficinas de capacitação. Então, na casa hoje nós temos oficinas de informática, corte, costura e artesanato e beleza, né? Cabeleireiro, manicure e pedicure. E estamos hoje, né, nova gestão, está muito empenhada em busca de parceiros, porque o voluntariado está voltando agora, né? Período Covid teve que ter um pouco de recesso. Mas procuramos parceiros para que esse trabalho fique mais sólido, tenhamos mais parcerias. Entrar no mercado de trabalho é difícil, todo mundo sabe, né? Ser mulher e ser uma recente mãe no mercado de trabalho vai ficando um pouco mais difícil. Então, um dos serviços ofertados em nossa casa é esse apoio através das oficinas. Mas é uma ótima atitude, né? Porque a pessoa ela não sai da casa sem saber fazer nada, né? Essa é a nossa meta, é ela sair com possibilidades, né? Perspectivas de atuação, tanto no mercado de trabalho, né? Tanto também quanto realização na vida pessoal. Então, é para que ela saia e não volte para a rua. O serviço hoje no amparo maternal ele é trabalhado e pensado nesse sentido. O cuidado muito integral, né, para a gestante, que tem todo uma necessidade específica por esse período gestatório e pós no puerpério, né, tanto quanto o bebê, mas também é se preocupando quando ela volta e depois vai para casa ou vai para a rua, ou vai para o mercado de trabalho ou vai para uma vida autônoma, como fica? Então, a Associação Amparo Maternal ela trabalha esses pontos também, oferecendo essas oficinas profissionalizantes. Certo. Lorene, quando as mulheres, as mamães, elas saem da amparo maternal para continuar a vida e, em casos vitoriosos, né, acredito que a maioria seja de vitória, elas voltam para contar como é que está. Eu imagino vocês recebendo essas mamães. Olha, é gratificante, né? Não vou romantizar muito, senão a gente acaba chorando, lembrando de cada cena. Mas, assim, é muito gratificante. Hoje nós temos na casa o mesmo solicitude que eu iniciei falando para você, que tem em São Mateus, ele tem no amparo maternal, solicitude amparo maternal. As mulheres, quando saem da nossa casa hoje, elas recebem a cesta básica por 6 meses, elas são apoiadas. Então, esse reencontro com elas é mensal, elas voltam à casa. É uma forma de apoiá-las nesse período de reinserção no mercado de trabalho ou na família. E muitas delas que saem, elas servem assim como experiência para as que estão lá? Nossa, eu acho que tudo que é vivido na casa é aprendizado, né? Tudo que é vivido na casa é aprendizado, por meio delas, tanto quanto nós colaboradores. Carlos, o nosso público, ele vai movimentando muito, ele vai mudando, então o aprendizado é constante. Ontem nós estávamos em reunião com alguns parceiros, tentando entender o público que vai mudando, um público específico de imigrantes, um público específico de usuários, um público específico de refugiadas. Então, a Associação Amparo Maternal, ela tem uma missão árdua, olhar cada uma, né, com o seu jeitinho, com as suas dificuldades, com os seus desafios. Então, é olhar cada pessoa de forma muito individualizada.
Cada mulher que traz a sua história, ela deixa um rastro de aprendizado, de convívio, né, de interação com as outras meninas que ficam na casa. Aprendizado para nós que somos equipe e para as que ficam também como exemplos, e exemplos vitoriosos, como você falou, né? Elas voltam, contam as histórias, dão os relatos. Por exemplo, tivemos ontem na casa visita de mais uma que veio nos visitar, comemorando, aluguei a minha casa. Nossa. Então, ela saiu do amparo, ela não foi para a rua. Ela conseguiu autonomia para alugar, está trabalhando, está com seus agora 2 filhos, conseguiu trazer o segundo filho para junto. Esses testemunhos são válidos, são vários na casa e é o que nos fazem permanecer lutando nessa campanha, nessa divulgação toda, porque vale a pena. Tá certo. Lorena, então agora vamos na verdade, ao assunto aqui. Vamos. Quais são os problemas da entidade Amparo Maternal? O que precisa de apoio para ela continuar vivendo e vivendo bem, praticando bem? O desafio hoje da Associação Amparo Maternal nós temos 50 acolhimentos diários, né? 24 horas, o serviço não para, é totalmente... Essa equipe é gigante. A equipe não é gigante, o nosso quadro de colaboradores é muito enxuto e nós precisamos melhorar esse quadro. Isso é um dos desafios. A nossa casa tem capacidade para 100 acolhimentos diários. 24 horas, por isso que tem que ser uma equipe. Tem que ser uma equipe. Nesse trabalho hoje de 24 horas, nós estamos num grupo muito enxuto. Por exemplo, nós temos uma função na casa que é muito expressiva, que são orientadoras socioeducativas. Ela monitora essa gestante, esse bebê o dia inteiro, essa mamãe, né? E é uma na casa para 50. Meu Deus! Nós temos uma parceria um pouco delicada com o município, nas nossas estratégias de sobrevivências, mas não é o suficiente. Então, hoje nós temos um trabalho todo delicado junto ao município para que eles entendam a importância dessa casa permanecer de portas abertas. Sim. A importância de ter esse colaborador para que, de fato, possamos promover a dignidade para essas mães. Tá. É uma briga ainda, mas estamos no caminho. Mas o Amparo Maternal em seus desafios a casa cabe 100. Tem demanda no município, tem mulheres na rua pedindo para entrar na casa. Por que não subir com o município essa demanda? É uma pergunta que não temos respostas, ainda estamos à procura. Mas um outro desafio os custos vão aumentar a demanda inteira da casa. Então, é um outro desafio. E vocês têm assim, um acesso livre, por exemplo, à prefeitura? Como que é esse contato com os líderes do município? A nossa parceria é com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Temos a nossa SAS, que é da Vila Mariana, né? O Serviço de Assistência Social, ele regula por regiões. Temos acesso, já estivemos até em uma reunião com o nosso atual secretário, Carlos Bezerra, mas é um pouco demorado, é um pouco tardio e a urgência dessas mães não espera. Sim. A urgência desses bebês não espera. A pobreza, a fome, a desigualdade, a falta de moradia não espera. Então, estamos há longos 6 meses à procura de uma solução para que aditem esse nosso contrato, né, que essa parceria realizada entre o município, né, para que mexam nesse quadro de colaboradores, mas ainda sem sucesso. Sim, pelo que eu entendi, existe uma parceria, mas pequena. Frágil. E pequena. O nosso olhar quanto à Associação Amparo Maternal vai além de números, nós estamos pensando em qualidade. Por isso que o Amparo Maternal não é só entra e dorme, não. Ela entra, ela é acolhida, ela é enxergada como uma mulher, como uma mãe, como ser humano, e isso entra todo um trabalho pedagógico e psicológico. Pelo que eu estou entendendo, vocês, essa reinserção da mulher à sociedade é uma reinserção com qualidade, né? Porque a pessoa faz, ela tem todo o amparo maternal, mas ela faz curso. Ela sai sabendo praticar alguma coisa? Ela sai. Ela passa por apoio pedagógico. Então, são palestras, são oficinas, tem todo um trabalho bem, né, todo pensado na questão da dignidade dessa mulher, na promoção integral. Então, ela entra na casa. Às vezes nós temos uma visão, né, você que está em casa tem uma visão do que seria um centro de acolhida, uma abriga. A pessoa entra, come, dorme e sai. A Associação Amparo Maternal não é isso. Deixo o nosso convite para que conheçam a nossa casa Portas Abertas. Venha nos visitar, entra no nosso site. Mas a Associação Amparo Maternal não é isso. Ela é acolhimento, é entrada, ela dorme, ela se alimenta, que inclusive até a alimentação é complexa, né? Gestante ou amamentando, alimentação a cada 3 horas. A casa tem 6 refeições diárias e um programa nutricional pensando em tudo isso. É tudo muito bem pensado, sabe, Carlos? É tudo muito olhado com muito amor. Sim. Essa é a palavra da casa. É tudo pensado com muito amor, cada ações que nós fazemos. Então, para você que achava que o Amparo Maternal é casa, comida e sai, não é.
Essas mulheres entram, elas têm um lar, elas têm apoio pedagógico, apoio psicológico, apoio social, têm um trabalho em rede, ela é direcionada para serviços sociais, socioeconômicos também, para que tenha acesso a benefícios, ela passa por essas oficinas de profissionalizantes de capacitação, tem orientações socioeducativas, temos pastoral da escuta na casa, mulheres que apoiam mulheres que escutam e que partilham experiências. Temos doulas na casa, mulheres que auxiliam até como é que amamenta, como que faz, né? Temos doulas na casa que também acompanham até a maternidade e a hora do parto. Então, é um trabalho bem complexo, é um atendimento bem especializado. A nossa equipe, ela é qualificada, tem um time pesadão. Mas é muito qualificado, porque enxuto. Você disse que a equipe é enxuta e oferece um trabalho sensacional, de uma equipe gigantesca. É um time, eu chamo lá de time pesadão, é uma equipe muito engajada, porque a gente encara o trabalho um pouco além de um simples trabalho de remuneração. Sim. É uma missão para nós, né? Como eu havia falado, a gente se apaixona por aquelas mães. Empatia. E o trabalho passa a ser uma missão, uma linda missão que Deus confiou a nós. E aí, junto com todo esse trabalho, está o amor, né? Indo ao nosso melhor para elas. Sem dúvida. Parabéns, parabéns, Lorena, por essa missão, parabéns por esse trabalho maravilhoso. E é por isso que também que nós estamos fazendo esse Ação Nacional, o tema Amparo Maternal, falando sobre essa entidade. Os contatos estão aí na tela para você ajudar, para você conhecer. Portas abertas, né, Lorena? Como você disse. Portas abertas. A casa está... O serviço é 24 horas, né? A gente orienta a visitar no de segunda a sexta-feira, que é o dia que está a equipe do administrativo. Tem mais gente na casa, né? Mas o serviço é 24 horas. Ligou para a gente, pode agendar uma visita, será um grande prazer recebê-la. Inclusive, as nossas mães gostam, né, de serem ouvidas, de partilhar as vidas lá. Conversar, trocar, isso é muito importante. Partilhar. Nós vamos para um rápido intervalo, já vamos para o terceiro bloco, um intervalo rapidinho do Ação Nacional. O tema de hoje, estamos falando sobre a entidade Amparo Maternal. Eu estou aqui com a Lorena Pirolo, diretora, presidente da entidade. Um intervalo rápido. Voltamos, o terceiro bloco do Ação Nacional, um programa bem bacana. Hoje estamos aprendendo muito com a Lorena Pirolo, diretora-presidente da entidade Amparo Maternal. Eu vou reservar o quarto bloco para você contar as histórias maravilhosas de superação que você contou lá no camarim. Tem cada história, uma mais bonita que a outra. Ô Lorena, você contou no segundo bloco sobre uma pequena parceria ainda muito frágil, porém não deixa de ser importante, mas além dessa parceria que precisa frutificar ainda mais, né, com o município, existe outro tipo de parceria? Existe algum patrocínio? Hoje nós temos a instituição, a Associação Amparo Maternal, ela sobrevive graças à ajuda do povo brasileiro, que é bem solidário e bem caridoso. Doações pessoa física, doações pessoa jurídica, nós temos algumas PJs que são parceiras, né, que entendem de responsabilidade social e se abraçam a essa causa. Nós temos também na Casa Carlos um bazar beneficente, então nós temos um timão de umas 20 voluntárias, inclusive eu lembro aqui Dona Ilza, uma das voluntárias mais idosas da casa, tem a idade do Amparo, vai fazer 83 também, está há 43 anos na casa, é a voluntária com mais tempo de casa, e elas geram esse bazar beneficente. O Amparo arrecada doações nas casas, né? Doação usada, né? Você ajuda sem gastar nada. Pegamos essa doação, revendemos na instituição um valor acessível para a comunidade local e também um valor bem bacana para as próprias acolhidas na casa, como também um processo de educar também, de conscientizar, de administração financeira, né? Então, o valor arrecadado nesse bazar beneficente ajuda a casa a se manter. Então, são doações como essas, de parceiros, que aí juntando todo esse montante, a gente tenta manter a casa de portas abertas. Ah, tá certo. Lorena, qual a importância de permanecer com esse serviço em São Paulo? Os números são alarmantes, né, da situação em rua, mas nós não podemos esquecer também que tem um número ainda que a Secretaria Municipal de Saúde ainda sofre, que são números relacionados à redução da mortalidade materna no Brasil. Vou fazer uma pergunta, como que é, não interrompendo, mas não querendo te interromper, mas já te interrompendo, você está há quanto tempo nessa situação de missão? De missão, como membros missionários, e aí eu
tive a graça de nascer no berço de ouro, eu nasci no berço católico. Sim. A minha família levou essa fé, então com 10 aninhos a gente já era auxiliada catequista na paróquia. Tá, então, mas a aonde gente eu quero começa a chegar? missão Esse cedo. momento é um momento mais complicado que você está vivendo, em que você está observando com pessoas com vulnerabilidade, pessoas em situação de rua? De todos esses trabalhos nossos que nós fazemos, né, socioassistenciais, caritativos, nessa dimensão social da igreja a qual abraçamos, eu diria que é o mais complexo. Ah, tá. Pela exigência dos cuidados, né? Pela exposição à vulnerabilidade. Eu sou mãe, né? Como você falou, estamos nossos 2 bebês ali, e nós sabemos o quanto a mãe passa, o turbilhão de sentimentos, de hormônios e questões de saúde, né? Que era onde eu ia entrando na questão da mortalidade materna. Tá. Né? Então, questões que são possíveis de solucionar. Nós enxergamos essa situação relacionada à gestante e o bebê, ele, dentro desse nosso quadro de missão, ele mais complexo. É claro que a família, ela está em tudo, né? Olhar a família como um todo. Se nós vamos a trabalhar, por exemplo, uma questão com o dependente químico, a nossa base sempre é a primeira família. Sim. Se nós vamos trabalhar a questão até da gestante com o bebê, a gente volta-se sempre à família, né? Como eu falava, esse alicerce. Se nós cuidamos da mulher em situação de violência doméstica, voltamos à família para entender. Sim. Mas, de fato, o trabalho que a Associação Amparo Maternal exerce é um dos mais complexos. Ah, tá certo. Agora, onde você é um dos mais chegar? complexos porque, como eu bem dizia para você, a importância de manter o nosso serviço, a mortalidade materna no país ainda é expressiva. A Organização Mundial da Saúde ainda luta nas questões desse número, que eu trouxe aqui para nós, temos um pouquinho de ciência, né? Sim. Desses números. Dos óbitos que acontecem no nosso país ainda, 40% são chamados de óbitos indiretos, ou seja, são por doenças que ocorrem ou se agravam durante o período gestacional. A mulher que entra na Associação Amparo Maternal, ela é 100% direcionada à rede de saúde, ela faz o pré-natal e isso salva vidas. Sem dúvida. 100% dos bebês que nascem no Amparo Maternal e que a mãe está conosco são direcionados à pediatria, eles são acompanhados assim que nascem, entende? Então, a importância de se manter a Associação Amparo Maternal de portas abertas é uma resposta à redução dessa mortalidade materna. Cuidado para que não se tenha essas doenças circulatórias, respiratórias, AIDS, infecciosas, parasitárias. Tudo isso porque o Amparo oferece uma casa de dignidade, um cuidado, um apoio, uma alimentação, né? O trabalho em rede com o SUS, todo atendimento integral, psicológico e pedagógico. Isso influencia muito e é um dos motivos da importância de se manter, não só em São Paulo, aí eu vou abrir nacionalmente do Brasil. 30% das acolhidas da nossa casa é fora de São Paulo, no nível Brasil. 50% hoje na casa são africanas, são refugiadas Sim. ou imigrantes. Vocês têm alguma parceria com outras casas em outros estados ou no interior? Não temos, Carlos. Hoje até nós procuramos outras instituições, mas a referência em São Paulo é a Associação Amparo Maternal para o Cuidado à Mulher Gestante. Somos nós essa referência. Soubemos de um outro em Curitiba, mas ainda é similar, não faz o mesmo serviço. Mas nós estamos à procura e daí a importância de ser o único serviço que oferta esse serviço. O quanto nessa metrópole nossa, que não é nada pequena, o quanto ela é importante. Mas impressionante, né? Numa megalópole como é São Paulo, ter uma casa de excelência como é a Amparo Maternal, mas apenas uma casa. Apenas uma casa, né? Um serviço como esse, ele não é barato para se manter. Sim. Se o município não entende que ele é necessário para a cidade, aí fica um pouco complicado. E aí nós temos a população se mobilizando, como aqui é século XXI, dando visibilidade, né? Você que está em casa, que está vendo todo esse nosso trabalho, se mexe, se move para dizer que ele é válido e ele é necessário. Poderíamos ter outros amparos, nós temos hoje 30% que vêm, né? Ligam do Ceará, ligam do Pernambuco, ligam de outros estados. Por que não ter outros amparos em outras cidades? Por exemplo, liga uma mãe nessa situação de vulnerabilidade, né, consegue o contato com o Amparo Maternal, só que ela mora em outro estado. Sim. Logicamente, a locomoção, o transporte, a logística, né, não é nada fácil. Como que é esse processo, Lorena? Na parceria que nós temos hoje com a SMADES, as nossas vagas são reguladas por eles. Então, eles têm uma central única. Todo mundo que quer o acesso a esse serviço através da Associação Amparo Maternal
Telefoninho 156. Lá eles deveriam direcionar para nós todas as gestantes, mas nossa casa está superlotada, ela precisa aumentar, né, gente? A importância de subir o serviço. Ligou, é a própria Esmades que regula. Entrou o gestante, pediu ajuda, solicitam vaga no amparo. E o amparo está com a casa cheia. Nós chamamos de superlotados em relação à parceria. Cabe até 100 na casa, né? E aí a entrada dela é dessa forma. Nós não temos... A parceria com o município não me permite demanda espontânea. Você chegar na porta do amparo e falar, eu posso entrar? Não. Eu sempre a direciono para essa central de vagas, o município a cadastra e depois repassam para nós. E às assim vezes não chega assim, não chega uma mulher desesperada... E como é que é? Chega. E aí deve ser difícil, hein? É uma outra, dentro desses tantos detalhes do município, é uma forma que ele atua. Se a mulher chega na porta, eu não tenho permissão para abrir e socorrê-la imediatamente, abrigá-la. Temos que ligar no município e seguir a demora que eles tiverem, seja ela qual for, para assim ela entrar para o serviço. É meio burocrático, não é? É meio burocrático, eu acho que por vocês, eu acho que essa situação não seria burocrática. Em 39, quando iniciou com a nossa querida Madre Franciscana, chegou na porta, entra, né? Mas hoje são outros tempos também. Precisamos entender alguns cuidados, muitas responsabilidades, todo esse cuidado integral, né? Mas ainda é um pouco demorado esse processo de entrada na casa regulado pelo município. Eu imagino vocês assim, né? Que vocês com esse coração tão aberto, quando se depara, quando tem esse tipo de situação, não deve ser fácil, né? Quando se depara, a gente olha para o lado e fala, então vamos lá em casa, enquanto a prefeitura chega, fica lá e dá tudo certo. Que trabalho bonito. E vocês fazem esse tipo de situação? Olha, nós não podemos, tá? Não podemos fazer isso, mas essa fala é usada. Eu moro próximo à instituição e algumas falas é usada com liberdade. Se não entrar na casa, você pode ir lá em casa, gente. Na rua você não vai ficar, pelo amor de Deus. Tá certo, que trabalho bacana. Ô Lorena, para fechar esse terceiro bloco, né, a gente já imagina qual vai ser a resposta, né, que a situação não está legal financeiramente, precisa de apoio, por isso que todo o intervalo, na saída de intervalo, a gente está colocando aí os contatos, né, as redes sociais também. Mas quais as maiores dificuldades encontradas para a manutenção do serviço? Claro, financeira, mas qual que seria o foco principal? As necessidades hoje na casa, né, você que está em casa pode nos ajudar, né? Doações de mantimentos, o alimento, ele é recebido na casa, você pode chegar na casa hoje e doar. No nosso site, Amparo pela Vida, vai ter uma lista lá quais são as nossas necessidades na casa. Fraldas, por exemplo, o consumo é enorme na casa, não é nada barato, gente. Então, quer doar... o leite, como que vocês fazem? O leite... O leite é na base da doação, é a pessoa física que está lá insistindo, buscando, são nossos parceiros. O leite é um consumo exorbitante na casa e quando ele é específico para a criança e quando ele é específico para o RN, que tem algum problema em relação à lactose intolerância, ou precisa ter um espessante. Nossa, é um produto caro, né? Ele é bem caro. Então, essas doações nós recebemos na casa e nos ajudam a sobreviver. Doações em espécie, doações em valores, vão nos ajudar a remunerar o time necessário para manter a excelência desse serviço. Vão nos ajudar a custear questões como água, luz, contabilidade, questão jurídica. Tudo quanto é questões na casa tem custo, né? Hoje a casa, as oficinas, por exemplo, nós poderíamos potencializar um pouco mais se pudéssemos contratar um profissional para vir aumentando essas oficinas que causam grande impacto, mas não conseguimos. Então, doações financeiras são bem-vindas. Por isso, dessa campanha, né? Esse Pix que você falou, doações@amparomaternal.org, é a chave Pix e-mail, né? Quer fazer parte, abre lá e doa. Essa doação é investida 100% no serviço. Essa é a necessidade da casa, principalmente. Tá certo. Fechando aqui o terceiro bloco do nosso Ação Nacional, o tema de hoje sobre a entidade Amparo Maternal. Estou com a Lorena Pirolo, diretora-presidente. Nós vamos para um rápido intervalo. Os contatos estão aí na sua tela para você ajudar, para você conhecer também todo esse projeto sensacional liderado aqui pela Lorena Pirolo e, claro, com a ajuda do Emerson, que é uma figura, gente finíssima que está aqui conosco, está acompanhando o programa, o Ação Nacional. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o último bloco.
Voltamos, o último bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, estamos falando, estamos entendendo, aprendendo sobre a entidade Amparo Maternal. Eu estou com a Lorena Pirolo, diretora-presidente. Eu reservei este último bloco para a Lorena falar bastante sobre a campanha Amparo pela Vida e também para contar algumas experiências, histórias de superação, histórias lindas que a Lorena contou para a gente antes do programa começar, refugiados, imigrantes com dependentes químicos, né? As mães que passaram por situação de rua também. E a Lorena vai contar alguma história que chamou a atenção dela. Mas agora é o momento de falar dessa campanha. Lorena, o que é essa campanha Amparo pela Vida? Mais uma vez, como que a pessoa pode se interessar em ajudar? Amparo pela Vida é a campanha a qual, né, nós titulamos esse nome, porque é isso que o Amparo faz, ele luta pelas vidas, né, das mães e seus bebês. Amparo pela Vida, ela foi elaborada e foi pensada para que possamos nós, brasileiros, nos unirmos, todo mundo junto, em prol a instituição e em prol à vida. A Associação Amparo, a campanha Amparo pela Vida, ela leva esse logo, que é uma mamãe e um bebê, consegue ver aí, Carlos? Sim, sim. Não sei se é possível aqui. Tá ok? Tá ok, Maurição? Tá? Essa aqui é a nossa camiseta de campanha Amparo pela Vida. Aqui as pessoas podem fazer uma doação. Sabemos que estamos no ano pós meio que pandemia. Tem encarte também, né? Tem sim. Tem Pode o nosso encarte. Ali Maurição, ali, ó. Aqui, ó. Nossa, aqui tem o nosso encarte de campanha, que está no nosso site, www.amparopelavida.com.br. Você pode acessar e pegar todas as informações lá. A campanha... Lorena, pode mostrar a blusa de novo, para pegar Mostra, legal, para a gente mostrar bacana essa aqui é a blusa, nossa que é muito legal. Camiseta de campanha. Esse desenho é sensacional, aliás. O logo é uma mamãezinha segurando o seu bebê, bem maternal. Bem simbólico, né? Olha que lindo. A campanha, para todos que podem fazer parte, entendendo que estamos ainda saindo de uma pandemia, está difícil para todo mundo. Sim. Mas sempre temos algo para ajudar. Então, para ficar prático, para ficar fácil, doe o que puder, o quanto puder, via Pix. Abrir o aplicativo do seu banco, a chave é o nosso e-mail, doações@amparomaternal.org, doe o quanto você puder. Entendendo tudo isso que nós dissemos até agora, depois de contar tudo isso, eu sempre deixo uma pergunta, Carlos. Quanto vale esse amparo? Doe, então, um amparo para uma dessas mães. Abre o seu aplicativo, reflita com tudo isso e doe. Você pode doar dessa forma. Pessoas que puderem fazer uma doação acima de R$100, elas podem passar em nossa casa. Essas camisetas são confeccionadas por um time de voluntárias do projeto Tecer e Semear, mulheres, mães que costuram e que também capacitam as nossas mães na casa. Então, a etapa final de colocação de etiqueta e tudo mais é feito na casa. Que legal. Quem quer doar R$10 pode passar na casa e tirar a pulseirinha, também feito por nossas acolhidas na casa. Pode mostrar para o Maurição ali também. Pulseirinha, doações a partir de R$10, foi feita por nossas mulheres, então faz parte da oficina de artesanato também e capacitação. A campanha, ela se resume nisso. Doe um amparo para que nos possamos manter de portas abertas. Nossa meta é aumentar o número de acolhimentos na casa, potencializar esse serviço de reinserção no mercado de trabalho e dar sustentabilidade para que a instituição, que fará 83 anos agora, dia 20 de agosto, possa perdurar por muito mais outros anos. Sem dúvida, é um trabalho muito bonito, um trabalho sensacional, de excelência. Esse trabalho de reinserção é maravilhoso. E Lorena, chegando na parte final do nosso programa, nós temos ainda um tempinho, mas já estamos na reta de chegada. Eu queria que você contasse algumas histórias ou uma história que te marcou. Quer dizer, acho que são tantas histórias, né? Mas uma que te marca, que tem um simbolismo legal para você. Uma que tem um simbolismo legal é a história da Fabiana. Fabiana, ela passou por nossa casa, ficou um período de quase 1 ano e 6 meses. Ela entrou, usuária de crack, entrou já gestante na casa. Hoje ela é mãe da Maria Alice. E quando ela entrou na casa, o aspecto físico dela, né? Você olhava e falava, onde está a dignidade humana? Em magreza, em cuidado, né? Em sujeira e tudo mais. Ela entrou na casa, nesse amparo. E após passar por esse período dentro da instituição, da associação, ela permaneceu limpa durante esse período. Sabemos que o adicto é uma luta diária, né? O período que ela ficou na casa, ela venceu todos os dias com o apoio de Deus e do povo que estava lá trabalhando muito. Como que é esse, por exemplo, de um adicto, como que é o dia a dia para você, para o adicto vencer, né? Porque como você disse, a luta é diária, para vencer cada dia.
Para nós, o amparo maternal é um desafio. Nós não somos uma instituição de saúde, nesse serviço é assistência social. A mulher adicta, ela precisaria ir para o serviço de referência, mas está ausente no município esse cuidado, então mandam para nós e nós precisamos nos reinventar. Então, quando ela entra na casa, a equipe tenta com muita pressa, agilidade, achar o serviço fora de psiquiatria. Na casa, nós temos um time de voluntário, nosso muito obrigado, a Pastoral da Sobriedade, que faz um grupo de psicólogas voluntárias que faz um trabalho excepcional com reuniões mensais e acompanhamento. Além da nossa equipe técnica, né? Psicóloga, pedagoga e assistente social. Então, esse time interage para manter essa mulher limpa, né? Para ter essa vitória diária. Fabiana, ela saiu da casa limpa, né? E ela me chamou muita atenção porque nos corredores do amparo, no nosso dia a dia, eu passava, ela me chamava de cantinho e falava, Lorena, posso falar uma coisinha? Eu falei, pode. Eu entrava no corredorzinho, ela fala. E quando eu saí do amparo, nossa, ela me fazia parar e refletir, né? Eu acho que quem está em casa pode refletir. E quando essas mulheres saem do amparo, né? Precisamos trabalhar muito. E ela me fez várias perguntas. Lá as mulheres podem sair da casa, ir ao shopping, ir à igreja, isso, né? Tem saídas programadas, ela tem liberdade. Sim. Fabiana ficava na casa e eu dizia, por que você não está saindo? Ela disse, eu tenho medo de eu voltar nas drogas quando eu chegar na rua. O que vai ser de mim quando eu sair do amparo? Então, nós estamos falando de casos reais, nós estamos falando de situações e testemunhos reais. Fato que o amparo, dentro de todo esse trabalho, ele faz algo fundamental que eu não citei, que é a aproximação com o familiar, é o vínculo familiar. Quando essa mulher entra, nós buscamos o histórico dela, o histórico da família e entra em contato com a família. Essa pessoa, de repente, ela perdeu toda a dignidade e que a família também abriu mão, né? A família abre mão, né? Eu acho que para quem tem um adicto na família, sabe o quanto é difícil. Nós precisamos compreender e olhar a família também com toda a forma integral, né? Olhar a gestante, olhar a família que também sofre com esse adicto. Eu tenho questões na minha família assim e eu entendo o quanto é complexo. Quando a mãe da pessoa diz, eu desisti dela, eu não vou dar mais uma chance. A gente precisa compreender, né, que gastou todas as forças, fez o que tinha, jogou todas as cartas na mesa e não deu certo. Foi muito prazeroso ouvir a mãe da Fabiana vir à instituição e disse, pelo amparo, eu vou dar mais uma chance à minha filha. Nossa. E isso tem que marcar as nossas vidas. Então, o amparo... A mãe chegou de surpresa, ligou para vocês, evidente? Ela não chega de surpresa, é feito todo um processo. Porque não é simplesmente chegar... Não, a equipe técnica entra em contato, é todo mundo notificado, é tudo cuidado com muito carinho para não violar também, né? Nós precisamos respeitar o espaço de cada um também. Mas na medida que o trabalho é feito e a graça de Deus nos sustenta, a graça do perdão, a graça de recomeçar é possível, de acreditar. A mãe que se interessou? A equipe técnica busca, e aí ela se interessou em dar mais uma chance. A mãe já cuidava de uma outra filha da Fabiana, já cuidava lá, já tinha ficado. Fabiana, eu não vou contar aqui o relato, mas quem quiser acessar no Jornal São Paulo, ela deu todo o testemunho. Ela teve uma história muito trágica enquanto adolescente, de violências e tarará, uma história muito trágica. Depois vocês acompanham lá, Jornal São Paulo, busca lá que acha a gente. E a mãe falou, eu vou dar uma chance. A Fabiana voltou para a casa da mãe, a mãe a acolheu no seu lar, com agora a Maria Alice nos braços. Maria Alice linda já está na creche. Fabiana teve um caminho exemplar enquanto esteve na casa, na associação. A Associação Amparo Maternal abriu uma vaga para trabalho, ela participou do processo seletivo. Hoje a Fabiana trabalha no time e ela ajuda outras mães a se levantar. Que bacana, que história. É só uma de tantas histórias. Essa é uma de tantas histórias, mas quem quer ouvir mais histórias pode vir até a nossa casa, pode ligar para a gente lá e conhecer um pouquinho mais do trabalho. Que bacana. Lorena, chegamos ao final. Você estava toda tímida, receosa, com medo, encarou as câmeras de uma maneira muito tranquila, contando histórias, falando sobre a entidade, o amparo maternal, as necessidades, os contatos estão aí na tela. Você precisa ajudar porque é um trabalho de excelência, é um trabalho maravilhoso. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aqui ao Emerson, muito obrigado ao Lucas e ao Pedro e ao Frei Bruno, essa turma que saiu de São Paulo para bater um papo. É gente rezando, que vai na frente, né, Frei? A gente trabalha muito, mas reza dobrado para poder manter a estrutura de pé ali. Para fechar agora, já que você mostrou que tem uma certa intimidade com a câmera, qual do Mauricião? Essa aqui do Mauricião? Essa aqui? Olha para essa câmera aqui, Lorena, e fale para a pessoa ajudar aí, fala para o nosso telespectador ajudar a Amparo Maternal, conhecer a Amparo Maternal.
Bom, para você que está em casa, o nosso pedido, né? Com tudo isso que nós contamos, essa história, nos ajude a salvar vidas, nos ajude a salvar, tirar da rua gestantes, nos ajude a tirar das ruas bebês em situação de vulnerabilidade. Doe, acesse as nossas mídias, abre o seu aplicativo, chave Pix é o nosso e-mail, doações@amparomaternal.org. Doe e salve vidas. Nós temos um slogan muito legal e funciona, é que juntos fica possível. Lorena, muito obrigado de coração, que trabalho bonito vocês fazem, as portas abertas aqui da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, para divulgar o seu trabalho, para divulgar aí os contatos também. E quem sabe, né, sinta-se convidada para os próximos programas aqui, com certeza. A gente volta, sinta-se abraçados, toda a Rede Século XXI, todo o programa, Associação por Nossas Mães. Nosso muito obrigada e levem essa graça, né, que esse trabalho de vocês hoje de divulgação também salvam vidas. Vocês fazem parte da história. Amém, muito obrigado. O Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, às 10h30 da noite, sempre com um assunto pertinente para você. Até lá!